Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A Câmara de Execução da Penitenciária de Stanton, em Illinois, estava silenciosa, exceto pela respiração constante dos guardas e o tilintar metálico das correntes. As paredes cinzentas e opacas pareciam absorver toda a luz, e cada sombra parecia se estender em direção ao centro da sala. Câmeras monitoravam cada movimento e os repórteres, amontoados atrás de um vidro à prova de balas, prendiam a respiração. No centro, presa à cadeira elétrica, estava Jasmine Carter, uma mulher negra de 32 anos. Seus olhos brilhavam com uma intensidade rara, uma mistura de raiva, tristeza e uma serenidade sinistra. Suas mãos, amarradas com tiras de couro, repousavam firmemente nos braços da cadeira, como se ela estivesse se preparando para enfrentar algo maior que a morte. Seu rosto estava calmo, quase desafiador, apesar da tensão palpável. A poucos metros de distância, o juiz Charles Whitmore, um homem respeitado e temido por todos, observava friamente a cena. Não havia compaixão nem emoção em seu rosto. Para ele, era simplesmente um procedimento, uma formalidade legal que precisava ser cumprida. O diretor da prisão, Harold Benson, deu um sinal discreto, e os assistentes verificaram as conexões da cadeira. O clangor dos cabos e instrumentos metálicos ressoava como um presságio. Os murmúrios dos jornalistas foram diminuindo gradualmente. Medo e curiosidade se misturavam no ar. Alguns pensavam que estavam prestes a testemunhar o fim de um criminoso implacável. Outros, entre os ativistas dos direitos civis, sabiam que o caso de Jasmine estava manchado por injustiças e um julgamento tendencioso. A tensão aumentou um pouco quando o chefe dos guardas, um homem enorme chamado Roger Simons, se aproximou e perguntou em tom firme algumas últimas palavras. Senhora Carter? Jasmine fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e abriu a boca. Mas em vez de gritar, implorar ou chorar, ela disse calmamente: todos vocês compreenderão a verdade. Um arrepio percorreu a sala. O silêncio tornou-se mais pesado do que nunca. Todos os presentes sentiram que aquele simples momento iria destruir tudo o que pensavam saber, que o mundo mudaria a partir daquela última palavra. Jasmine Carter jamais imaginou que sua vida, marcada por dificuldades e injustiças, um dia a levaria à cadeira elétrica. Nascida no lado sul de Chicago, ela cresceu cercada pela pobreza, violência e olhares julgadores. Sua mãe, Clara Carter, morreu quando ela tinha apenas 8 anos, e seu pai, um trabalhador honesto chamado James Carter, fez tudo o que pôde para sustentá-la. Aos 30 anos, Jasmine trabalhava como assistente social, dedicando sua vida a ajudar jovens problemáticos. Mas, certa noite, tudo mudou. David Monroe, um empresário branco rico e influente, foi encontrado morto em seu escritório, vítima de um golpe violento. Jasmine estava lá naquela noite após uma discussão acalorada com Monroe sobre um projeto comunitário que ela liderava. Câmeras de segurança mal posicionadas e algumas testemunhas pouco confiáveis rapidamente a tornaram a principal suspeita. O julgamento foi rápido. O juiz Charles Whitmore, conhecido por sua severidade, recusou-se a convocar várias testemunhas de defesa. A imprensa fez um alarde, retratando Jasmine como uma criminosa sem coração. Apesar de suas explicações claras e compostura, cada palavra que ela proferia era interpretada contra ela. A cor de sua pele e sua origem social eram, silenciosamente mas poderosamente, fatores que conspiravam contra ela. O júri, composto em sua maioria por pessoas brancas, a condenou à morte. Na noite do veredicto, Jasmine retornou à sua cela, mas não demonstrou medo nem desespero. Ela sabia que sua vida estava nas mãos de um sistema injusto, mas ainda lhe restava uma última arma, a verdade. Em sua cela, ela refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Cada mentira, cada preconceito, cada momento em que sua voz fora ignorada. Ela sabia que uma última palavra poderia mudar o curso dos acontecimentos, ou pelo menos fazer tremer aqueles que a haviam julgado tão precipitadamente. Não morrerei sob a sombra da injustiça, murmurou ela baixinho, como se fizesse uma promessa. Seu olhar fixou-se na luz do corredor, o momento se aproximava. E ela sabia que quando a conduzissem para a sala de execução, todos prenderiam a respiração. Passos ecoavam no corredor estreito e estéril da prisão de Stanton. Cada passo que Jasmine Carter dava parecia ressoar mais alto que os outros, como se o próprio chão quisesse alertar o mundo sobre a injustiça iminente. Ela caminhava ereta, cabeça erguida, apesar das algemas que a prendiam. Ao seu lado, o diretor Roger Simons e 2 assistentes formavam uma procissão silenciosa, tensa, mas atenta.
A porta da câmara de execução abriu-se diante dela, e um arrepio percorreu o recinto. A luz branca e intensa revelou cada detalhe: as paredes cinzentas, os instrumentos metálicos, a imponente e fria cadeira elétrica no centro. Os jornalistas atrás do vidro à prova de balas prenderam a respiração, com as câmeras fixas em Jasmine como se ela já estivesse condenada antes mesmo de falar. Jasmine fez uma pausa por um instante. Seus olhos escuros percorreram a sala, encontrando os do juiz Charles Whitmore, que permanecia sentado com uma expressão impassível. Até ele pareceu ligeiramente surpreso com a compostura dela. Nesse confronto final, Jasmine não era apenas uma condenada, era uma mulher consciente do peso da verdade que carregava. O diretor da prisão, Harold Benson, fez um sinal para seus assistentes. As correias foram ajustadas, os eletrodos verificados. O silêncio na sala era opressivo. Cada respiração, cada tilintar metálico parecia amplificado. Jasmine respirou fundo, como se para ancorar sua força interior. Subitamente, o juiz Whitmore quebrou o silêncio com seu tom frio e preciso. Algumas últimas palavras, Sra. Carter? Um arrepio percorreu a plateia. Todos pensaram que ela murmuraria desculpas ou imploraria por misericórdia. Mas Jasmine manteve a calma. Fechou os olhos por um instante e os abriu novamente com uma intensidade gélida. Sua voz ecoou pela sala, clara e determinada. Você acha que sabe a verdade, mas você não sabe nada sobre mim ou sobre o que realmente aconteceu. O murmúrio dos jornalistas tornou-se mais nervoso. O juiz franziu a testa, intrigado mas cauteloso. Os guardas enrijeceram. Mesmo em meio à tensão no tribunal, algo mudou. Um arrepio invisível percorreu todos os presentes. Jasmine não estava apenas prestes a morrer. Ela estava prestes a revelar algo que destruiria todos. No momento em que a eletricidade estava prestes a ser ligada, Jasmine respirou fundo mais uma vez. Cada segundo parecia durar uma eternidade. E naquele silêncio, todos sabiam que estavam prestes a ouvir algo que nenhum julgamento ou condenação jamais havia revelado. A tensão no tribunal era quase palpável. Jasmine Carter, ainda presa à cadeira elétrica, encarava o juiz Charles Whitmore. Cada respiração parecia suspensa no ar. Os guardas, os repórteres e até mesmo o diretor da prisão, Harold Benson, prendiam a respiração. Todos pensavam que sabiam o destino de Jasmine, o fim de uma criminosa condenada. Mas ninguém estava preparado para o que estava por vir. Jasmine respirou fundo, deixando o silêncio preencher o espaço ao seu redor. Então, com uma voz clara e poderosa, ela disse: "Eu não sou quem você pensa que eu sou. David Monroe foi assassinado por seu cúmplice, Victor Langston, e todas as provas foram manipuladas para me incriminar." Um murmúrio percorreu a sala. O juiz Whitmore franziu a testa, visivelmente desconcertado. Jornalistas se movimentavam freneticamente atrás do vidro, alguns rabiscando em seus cadernos. "Eu estava trabalhando em uma investigação secreta sobre a fraude e o desfalque de Monroe", continuou Jasmine, com a voz tremendo levemente mas permanecendo firme. "Quando descobri a verdade, Victor Langston fez tudo o que pôde para me incriminar. Todas as testemunhas, todos os vídeos, tudo foi fabricado. E o senhor, meritíssimo, foi enganado como todos os outros." De repente a sala ficou em silêncio. Os eletrodos em seus braços pareciam ter perdido seu poder ameaçador. Até mesmo Roger Simons, o chefe da guarda, estava com os olhos arregalados, imóvel. A tensão se transformou em choque. "E tem mais", disse Jasmine, olhando para o juiz. "Gravei todas as conversas, todas as ameaças, todas as manipulações. Tudo está guardado em um cofre seguro que só minha irmã, Monica Carter, poderá abrir depois da minha morte, caso eu desapareça. Mas eu não vou desaparecer." O juiz empalideceu. Seu rosto se contraiu. Pela primeira vez desde o início do caso, ele duvidou de si mesmo. Os assistentes se voltaram para o diretor Benson, que parecia paralisado pela revelação. Jasmine deu um leve sorriso, um sorriso que estava longe de ser alegre, mas que ressoava com o poder da verdade. "Se me executarem agora, a verdade virá à tona imediatamente, e todos aqueles que me condenaram terão que responder por seu erro. Mas ainda não é tarde para a justiça." Um silêncio pesado se instalou. As câmeras continuaram gravando, imortalizando cada segundo daquele momento histórico. O juiz Whitmore, tremendo levemente, perguntou: "Você está dizendo que pode provar tudo isso?" Jasmine assentiu com a cabeça. "Sim, e você verá que tudo o que você pensava saber estava errado." Naquele exato momento, a eletricidade não foi ligada. O diretor Benson, percebendo a magnitude do escândalo que estava prestes a se desenrolar, ergueu a mão para interromper o procedimento. Os assistentes recuaram em espanto.
Os jornalistas pressentiram que estavam testemunhando uma reviravolta dramática que abalaria a nação. Pela primeira vez desde o início do julgamento, Jasmine não parecia mais uma condenada, mas sim a dona do seu próprio destino, e o mundo inteiro prendeu a respiração. A sala de execuções permaneceu em silêncio absoluto após a suspensão do processo. As câmeras continuaram gravando, registrando cada momento desse evento histórico. Jasmine Carter permaneceu sentada calmamente, mas seus olhos ardiam de determinação. Ela sabia que a verdadeira luta começava agora. Provar sua versão da história e expor a conspiração que quase lhe custou a vida. O juiz Charles Whitmore, visivelmente perturbado, levantou-se lentamente. Senhora Carter, se o que a senhora diz for verdade, temos um problema enorme. Sua voz tremeu ligeiramente, um sinal de que ele começava a compreender a magnitude da injustiça da qual fora cúmplice. Jasmine forneceu detalhes precisos: o nome de Victor Langston, as ameaças que ele havia feito, a falsificação de provas e o plano que ele havia arquitetado para incriminá-la. Ela explicou como havia gravado secretamente todas as conversas incriminatórias e confiado as gravações à sua irmã, Monica Carter, para que fossem reveladas quando sua vida estivesse em perigo. Poucos minutos depois, a polícia recebeu ordens para revistar os escritórios de Langston. Os repórteres presentes começaram a filmar a operação ao vivo. Documentos, gravações e provas físicas foram descobertos, confirmando as alegações de Jasmine. A conspiração era real e agora todos podiam comprovar isso. Whitmore se levantou novamente, desta vez com uma expressão grave. Senhora Carter, a senhora está livre. As palavras ecoaram como um trovão pelo tribunal. Os guardas desamarraram Jasmine da cadeira elétrica. Ela respirou fundo, sentindo o peso do medo se dissipar pela primeira vez em meses. Do lado de fora da prisão, jornalistas transmitiam a notícia ao vivo. Em todo o país, as redes sociais entraram em erupção. A mulher condenada à morte havia sido exonerada graças à sua coragem e determinação. O nome de Victor Langston tornou-se sinônimo de traição e corrupção. Jasmine saiu da prisão, aclamada por alguns, observada com espanto por outros. Ela não era apenas uma sobrevivente, havia se tornado um símbolo. Sua voz mudará o curso dos acontecimentos e suas últimas palavras, proferidas no silêncio da câmara de execução, abalaram todo o sistema. Sua irmã Mônica se juntou a ela com lágrimas nos olhos e a abraçou. Você conseguiu, você aguentou até o fim. Jasmine sorriu, cansada, mas invencível. A justiça nunca é dada, Mônica. Ela é conquistada, e às vezes é preciso encarar a morte para que isso aconteça. Ao pôr do sol em Chicago, Jasmine Carter caminhou rumo à liberdade, deixando para trás uma câmara de execução vazia, agora marcada para sempre pela coragem e pela verdade.